Comerciantes têm denunciado a aglomeração de moradores de rua no Centro Pop, na zona leste de Londrina. Além disso, o local virou ponto de brigas. As imagens mostram uma confusão. Um jovem é agredido a pauladas por uma pessoa em situação de rua. Em outra gravação, um homem atira uma pedra grande e quase atinge quem passa pelo local. As imagens são de um sistema de câmeras de um posto de gasolina do centro de Londrina. Cena recorrente desde que o Centro Pop foi para a região. O dono do posto, que preferiu não dar entrevista e que não quis se identificar, conta que pessoas em situação de rua que vão receber alimentação no local têm atrapalhado o comércio na região. As queixas são de brigas, sujeira e pequenos furtos feitos pelos moradores de rua. As imagens registram o roubo dos bicos da mangueira e de um calibrador de ar. O dono do posto diz que teve queda no faturamento de 30% e que, para garantir a segurança do espaço, contratou uma empresa particular de monitoramento. Além dos prejuízos, outro medo é em relação à proliferação do coronavírus. A fila na frente do Centro Pop gera aglomeração e muitos dos moradores de rua sequer utilizam máscaras. O proprietário do posto garante que a queixa não é só dele, mas de outros comerciantes da região. Ele procurou o Centro Pop e sugeriu que se acolhesse as pessoas em situação de rua dentro da unidade. A resposta que ele recebeu foi que não poderiam fazer isso porque precisavam evitar aglomeração no local. Onde tem morador de rua, onde tem usuário de droga, vai ter confusão. Vai ter confusão. A gente volta a falar com a Soraya Barros, que ainda está com a secretária de Assistência Social, para saber o que pode ser feito com relação à aglomeração de moradores de rua em frente ao Centro Pop, na zona leste da cidade, né? É com você, Soraya. Pois é, Cid, como a gente acabou vendo na matéria, são inúmeras as queixas em relação a essa aglomeração de pessoas em situação de rua ali naquela região. A gente vai repercutir isso agora com a Jaqueline Micali, secretária da Assistência Social aqui de Londrina. Jaqueline, os comerciantes ali daquela região do Centro Pop têm reclamado em relação à questão da aglomeração das pessoas em situação de rua ali no local, que têm brigado ali naquele espaço, abordam clientes dos comércios que tem ali perto e, inclusive, também a questão da aglomeração, muita gente sem máscara, às vezes, aguardando ali. O que pode ser feito nesse sentido em relação a esses comerciantes que têm demonstrado essa insatisfação? Eu penso que sempre quando nós falamos de moradores de rua, nós temos que entender que aquilo ali é um reflexo da própria sociedade. E que em qualquer lugar que tem o serviço, geralmente a população ao entorno se manifesta ao contrário. Porém, essa mesma população, quando ocorre aquele caso de um empresário que jogou água, também se manifesta daí a favor dos moradores de rua. Então, são sentimentos bem contraditórios. Nós temos que entender que essas pessoas que estão na rua, elas não foram da rua do dia para a noite. Geralmente, quem está na frente do Centro Pop tem toda uma questão de saúde mental e também de uso abusivo de drogas. A questão do furto não é com assistência social e nem de roubo. Então, qualquer pessoa, independente de ser morador de rua ou não, que comete um ato infracional, ele está sujeito às penalidades da lei. Nós estamos tentando fazer toda uma conscientização com esses moradores de rua. Eles têm muita dificuldade realmente de usar a máscara. E o Centro Pop, ele é um dos serviços da assistência onde atende, nesse momento, para a higiene e para a alimentação e também para encaminhamentos. Então, por exemplo, para passagem para outra cidade, para um acompanhamento daqueles que estão em processo de sair da rua. E falar também para a população que esse trabalhador que está atendendo esse morador de rua, ele também é um trabalhador, né? Ele está desenvolvendo a sua função. Estamos abertos ao diálogo, evidentemente que nós estamos abertos ao diálogo para aquilo que está dentro do processo legal. Então, o que é o princípio da legalidade? Nós não podemos tirar ninguém à força, nós não podemos enclausurar essas pessoas
e muito menos negar a elas um acesso que é de direito delas. Por outro lado, nós entendemos a situação dos empresários que estão ao redor. Nós já fizemos várias campanhas. Antes da pandemia, nós estávamos com uma campanha com os moradores de rua, deles mesmos fazerem a limpeza do espaço. E, por último, eu gostaria de ressaltar, fazer um apelo à população, aos movimentos que incentivam as pessoas a se aglomerarem para reivindicar na frente do Centro Pop, para que isso não exista. Isso não é proteção social. E para aquelas pessoas, novamente, que se sentem tocadas de fazer alguma doação, a frente do Centro Pop não é lugar de despejo de colchão e muito menos de servir alimentação, porque isso favorece a uma pessoa que está completamente em desproteção social a continuar nesse estado. E o que nós queremos é retirar essas pessoas da rua. Das queixas que foram apresentadas está em relação à questão justamente dos colchões, que muita gente acaba doando os colchões e daí essas pessoas acabam ficando ali na calçada do entorno do comércio e que isso afugenta inclusive os clientes, e uma das sugestões feitas é que essas pessoas fossem acolhidas dentro do Centro Pop. Por que isso não pode ser feito? Todas essas pessoas, elas ficavam para dentro do Centro Pop. Nós estamos numa pandemia, então nós não podemos aglomerar nem fora, nem dentro. O que nós estávamos fazendo? Uma limpeza diária. Mas é muito fácil o raciocínio. Colchão não aparece de lá do nada. Alguém leva o colchão até eles, né? Outra questão da sujeira. Eles, por si, eles vão com a própria roupa do corpo, tanto é que eles tomam banho e muitas vezes o Centro Pop oferece a roupa para eles. É alguém também, vários grupos que levam a alimentação até lá. Ou seja, essa pessoa que leva a alimentação, no mínimo também tem que esperar eles comerem e fazer a questão de retirar a sujeira do local. Mas principalmente de entender que aquele não é um espaço para levar colchão, não é um espaço para levar utensílios, né? Tem pessoas que levam utensílios domésticos para aquele espaço. Não é bom isso. O Centro Pop, ele é o centro de atendimento. Essas pessoas que estão ali, elas são atendidas pela abordagem e também é muito bom esclarecer que elas são atendidas pelo consultório na rua, porque a maioria que faz essa aglomeração tem algum comprometimento com o uso de substância ou até comprometimento da saúde mental. Bom, a gente tem um impasse aí, porque as pessoas não podem ser retiradas de forma compulsória, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão do comércio. Então, para que os comerciantes não incorram no mesmo erro do que aconteceu no passado, de terem jogado água em um morador de rua, o que você, como secretária, aconselha a esse comerciante fazer? Não é sempre... Nós temos que partir sempre para o diálogo, entender o contexto. Como eu disse, a sociedade cobra do município que ele tenha serviços. Não tem como ter serviço num lugar isolado. Nós vamos ter um serviço onde essa população consegue acessar. Mas essa convivência saudável, porque ninguém pode retirar o direito do outro. Então, os comerciantes não podem tirar o direito do morador de rua e nem o morador de rua pode tirar o direito do comerciante. Então, não é certo a aglomeração, não é certo abordar as pessoas, forçar as pessoas a dar dinheiro, não é certo cometer furto, roubos, nada disso é certo e a Secretaria de Assistência não compactua com isso, nem a Secretaria de Saúde. Nós estamos fazendo aquilo que cabe a nós, naquilo que é a questão da conscientização desse morador de rua sobre os seus direitos, mas também sobre os seus deveres. Tá certo, obrigada. Cid, então é isso. O esclarecimento que a Secretaria de Assistência Social acabou de dar aqui para a gente é que eles reconhecem que esses comportamentos não são os ideais, não são os corretos, mas que, por outro lado, não dá para fazer a retirada compulsória desses moradores do local e que tudo é trabalhado na base da conscientização. É com você aí no estúdio.
Beleza, Soraya, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Realmente não dá. Você imagina só se juntar as forças de segurança e querer tirar esse pessoal aí na força. Vai tirar de um lugar e vai levar para onde? É impossível, é impossível. Ah, Cid, mas tem casas, abrigo aqui, que dá para colocar esse pessoal. Eles não querem. A maioria não quer. Não tem o que fazer. É difícil. Vai lá na orientação, vai lá, tenta conversar. Olha, eu fico só imaginando como deve ser difícil o trabalho desse pessoal da Secretaria de Assistência Social. Eles têm que ter muita calma, chegar com muita cautela, tem aquele poder de convencimento, correndo riscos de serem agredidos, ofendidos. Alguns desses moradores passarem doenças para eles também, ou seja, olha a dificuldade que é, e eles só querem fazer o bem. Mas chega nesse pessoal e fala, eu quero te ajudar. Não, eu quero dinheiro. Primeira coisa, eu quero dinheiro. Para quê? Para usar droga. Eu quero comida. Alguns pedem comida para você e não comem. Se eles puderem vender, eles vendem e trocam na biqueira. Olha que serviço difícil, cara, difícil. Vai continuar. Não adianta a gente ficar aqui reclamando, brigando, cobrando da assistência social, que a parte deles estão fazendo, que estão fazendo muito bem feito. Mas o pessoal não quer ajuda, a gente vai fazer o quê? Vai realmente pegar na marra? Vai fazer igual a gente viu lá em São Paulo, naquela Colândia, no final de semana? Que vai a Guarda Municipal, a Polícia Militar, vão lá e soltam o porrete. E falam, não, vamos sair daqui tudo de uma vez? Sai de um lugar, entra no outro quarteirão. Além do que, daí a imagem de ruim são das forças de segurança ainda. É tentar convencer. Não é difícil. Eu quero até parabenizar o pessoal da assistência social, porque realmente, olha, tem hora que dá dó. Dá dó de ver esse pessoal lutando, trabalhando e sofrendo aí para tentar ajudar esses moradores e eles não querem ajuda, né? É literalmente aquele serviço de enxugar gelo.